E aí, pessoal, tudo bem? Estamos então na nossa aula sobre Enem de gêneros textuais, correto? Nós vamos falar hoje sobre um gênero que eu gosto um monte, que é diário, ok? Então, vou te mostrar primeiro aqui essa tabelinha de gêneros textuais, gêneros e funções, correto? E vou te lembrar que o diário está ali na segunda linhazinha. Quais são, teoricamente, quais são as características do diário? Te lembra que sempre que eu for discutir gênero, eu tenho 5 balizas nas quais eu posso encaixar o gênero, correto? Então, primeiro assim, ó, para quem esse gênero está sendo direcionado, tá? Cara, diário é público geral, qualquer um pode ler diário. Não é um leitor especializado, nada, correto? O diário, inclusive, ele pode até não ser publicado, né? O diário tem essa peculiaridade, é um gênero que pode ser lido por apenas um leitor, tu mesmo que fez esse diário aí. Então o público é geral. Qual é o contexto que o diário ele ocupa? Cara, normalmente o diário ele tem um contexto pessoal, entendeu? É a pessoa que vai ler. Inclusive, tu nem quer que ninguém leia aquilo ali, tá? A maior parte das vezes. Mas é claro que o diário ele pode acabar, ao longo do tempo, sendo publicado. Então o diário ele vai ter mudar um pouquinho as suas peculiaridades, correto? Então ele pode ter um público geral também, se efetivamente, nesse contexto, né, de literatura, de publicação, ele pode acabar sendo popularizado. Agora, vocês lembram que na primeira vez que eu te mostrei essa tabela eu te falei assim, ó, é mega importante que tu entenda que o gênero ele vai ser caracterizado pela finalidade e função da linguagem. Isso aí é o que define o gênero mesmo, tá? Qual é a finalidade do diário originalmente? É uma finalidade de expressão pessoal. Tu escreve para ti, correto? Isso é a característica do diário. Se não for bem isso aí, não é diário, ok? Eu vou pular ali a questão da linguagem para te mostrar, tá? Então, se eu digo que a finalidade é expressar-se, a função da linguagem é emotiva. Então, o diário tem que partir daí, correto? Função emotiva e expressão pessoal, correto? Um detalhe importante, ó. É claro que essas expressões pessoais, essa função emotiva, se o diário for publicado, se ele se tornar público, se ele for, por exemplo, como os diários que nós vamos analisar hoje, registros históricos ou literários de um momento, então daí muda um pouco, né? Então a função da linguagem pode ser também referencial, correto? Pode acontecer, talvez não seja a intenção, muitas vezes até é, né? Se o cara for, digamos, escritor, que eu esteja registrando fatos para depois publicá-los. Fatos do meu ponto de vista que depois vão se tornar públicos. Então, ao serem públicos, eles vão se transformar daí num texto com função referencial, registros, informações. Beleza? Essa é a questão teórica do diário. Para ser diário deve ser isso. É claro que o diário, como nós estamos dizendo antes, os que nós vamos analisar tem essa característica, isso é o diário pessoal, é o que nós conhecemos por diário. Tá? Existem diários também que podem ser inventados. Por exemplo, o Diário da Queda, do Michel Laub, é uma dessas características, né? Talvez tenha um fundamento autobiográfico, a gente conhece a vida do Laub, ele também estudou no israelita, ele deve ter passado por situações parecidas, mas predomina ali um caráter ficcional. Os diários pessoais que nós vamos analisar, que são baseados em fatos reais, hoje, são 2, predominantemente baseados em fatos reais. O Diário de Anne Frank, talvez o diário mais famoso do mundo, e o Quarto do Despejo, hoje o diário mais comentado no Brasil, leitura obrigatória na URGS e também no Enem, ele aparece de vez em quando. Existem outras formas de diários, né? Por exemplo, assim, nós mencionamos também, mas aí descaracteriza o que eu estou colocando agora, tá? Tem um diário de bordo, que é aquilo que nós fazemos, por exemplo, no navio ou no avião, é o que está registradinho na caixa preta lá, que o piloto precisa registrar com uma função de segurança, com uma função de registro comercial das suas atividades, correto? Não vamos nos deter nesses diários aí, eles podem até aparecer, eles são transgênero. Aí nesses casos, o diário do avião do navio, o diário está muito ligado à questão do dia a dia mesmo, correto? Não tem nada a ver com a função emocional, ela é predominantemente referencial. Nós vamos ficar mais com um diário pessoal, correto? Então, deixa eu te lembrar de algumas características importantes falando do diário pessoal, tá? Primeira delas, para ser diário, eu preciso ter datas, uma ordem cronológica, muitas vezes também a questão da localização. Vocês são ligados que nos 3 que eu mencionei, vamos ir acompanhando com os exemplos, tá? No Diário do Michel, está ligado ali, né? Porto Alegre, Colégio Israelita. No Diário da Anne Frank, o gueto.
no diário da Carolina de Jesus, a favela, correto? Tu sabe quando eles estão acontecendo. O Michel é mais contemporâneo, a Carolina está lá na década de 50. Tu vê, são quase contemporâneas, né? A Anne Frank está na década anterior, correto? Então tu tem uma questão de momento histórico, até porque tem a data, né? Tem a ordem cronológica e também o espaço físico, porque a expressão do local onde está o cara, correto? As condições sociais são muito relevantes para o diário, então tu tem data, local e ordem cronológica praticamente obrigatórios. Uma coisa importante também do diário é que, em sendo um relato pessoal, correto? O diário sempre é escrito em primeira pessoa, ele tem uma marca inapagável da subjetividade. Se tu lembrar dos narradores, né, desses 3 diários que eu estou mencionando, o texto ele vem na primeira pessoa e está muito ligado a conflitos, tu entendeu? São muitos conflitos que aparecem ali, muitos conflitos que são bastante importantes e interessantes também. É a partir daí que o diário tem interesse. O conflito do indivíduo como uma representatividade social. Eu curti muito o Diário da Queda do Michel Lobby porque eu lembro do meu tempo de adolescência de colégio, entendeu? Ele é muito representativo. Eu estudei no israelita, estudei numa escola católica, mas a questão do bullying é muito representativa ali, não é verdade? Como a Anne Frank é a voz das pessoas de origem judaica naquele período, como a Carolina de Jesus é a voz da favelada da década de 50 e também hoje, correto? Vocês são ligados que também, naturalmente, isso dá a narrativa, essa subjetividade, dá um caráter bastante intimista, né? E super espontâneo. É muito legal ver a Anne Frank com pré-adolescente, praticamente, emitindo as opiniões sobre o momento que ela está passando. Deixa eu fazer um parênteses. Lembra bastante um baita filme que está rolando aí, está no Now agora, se vocês quiserem ver, chamado Jojo Rabbits, que a história é um contraponto à história da Anne Frank, porque é uma criança sendo alfabetizada no nazismo, uma criança alemã se tornando nazista, correto? Que depois tem uma explosão de consciência, descobre a vida e tal. Filme muito legal, mas são 2 situações justamente espontâneas, né? É a criança avaliando o seu ponto de vista da criança, vocês sabem, a criança diz efetivamente o que ela pensa, correto? E a Carolina também, né? A Carolina é sensacional em função disso, né? É uma pessoa que, nos trechos que vocês têm aí, nos livros que eu selecionei, é uma pessoa que tem problemas ortográficos gravíssimos, né? Problemas de concordância, problemas gramaticais, mas ela tem opinião. E ela tem uma opinião da qual ela não abre mão. E é uma baita opinião, correto? Vale muito essa lida aí. Então vamos analisar agora, pessoal, 2 diários. Eu queria fazer uma comparação entre 2 diários extremamente significativos dentro dos seus contextos históricos sociais, tá? O da Anne Frank e o da Carolina de Jesus. Queria te perguntar um detalhe, ó. Tu vê alguma relação entre elas? Tem alguma coisa que tu acha que seja comum? Tu acha que seria uma heresia comparar a Anne Frank com a Carolina de Jesus? Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, o que elas têm em comum a gente deve comparar mesmo, entendeu? É claro que nós estamos acostumados a sempre ver a história alheia como uma história mais interessante do que a nossa, entendeu? Mas a nossa tem validade para nós, correto? Então vamos começar comparando, eu vou te dar 5 eixos de comparação de análises relevantes entre a Anne Frank e a Carolina de Jesus. Tá? A forma que nós já dissemos antes, né? São diários, são relatos intimistas e por diante. Tá? Qual é a primeira coisa que é relevante? Ambas as narradoras, as autoras do diário, estão sob o jugo, a opressão de uma violência institucional. É ou não é verdade? Qual é a violência? Como é que explicaria? Da Anne Frank barbada, né? Violência do nazismo, né? A coisa horrenda do Holocausto que, inclusive, a vitimou, correto? Tá, mas a Carolina de Jesus, qual é a violência institucional que ela sofre? Vocês estão ligados que a narrativa da Carolina é da década de 50, não é verdade? E o que representava, pessoal, a década de 50 no Brasil para uma pessoa favelada? Total ausência de direitos, né? Pensa bem, cara, nós estamos exatamente, na década de 50, nós estamos exatamente entre a abolição da escravidão e a Constituinte de 88, não é verdade? Tu vê, estão faltando ainda 4 décadas
para o reconhecimento dos direitos sociais das pessoas no Brasil, 1988. E ainda mais uma década para que eles sejam efetivados. Então, a Carolina está entre a abolição, ela está num limbo social que foi todo o século XX, e isso aí é a violência institucional do não reconhecimento de direitos, correto? É claro que o holocausto é terrível, né? Pelo amor de Deus. Agora, nós estamos vivendo um século de abandono dessas pessoas no Brasil. E a Carolina viveu toda a sua vida dentro desse século. Ela teve sorte de ter reconhecimento, porque a maior parte das mulheres daquele período, mulher negra catadora, teve o triste fim da miséria e da fome. Então eu acho que o ponto de vista de ambas, né, comum, é isso aí. São duas narradoras vendo a sua vida, escrevendo sobre a sua vida na violência institucional do Estado nazista, do Estado excludente socialmente brasileiro. Quais são os dois grupos aqui? Os judeus e os pobres, né? E no caso da Carolina de Jesus ainda, pobre, negra, favelada. Correto? Uma segunda situação que eu acho que é bem interessante, que tem tudo em comum, né? É o gênero, né? São duas mulheres. Não é à toa que nós estamos discutindo os dois diários talvez mais importantes no nosso ponto de vista brasileiro hoje, né? O Estrangeiro, mas e um Local, são os dois diários que a gente mais lê, os dois escritos por mulheres, né? Curiosamente, duas mulheres marcadas, uma pela religião, uma pelo grupo social, judeus, e outra pela cor, negra, ok? Eu acho que isso tem muito em comum. Sinceramente, me comove ver essas duas condições, né? Me comove bastante a gente ter o registro histórico dessas duas mulheres, entende? Uma terceira situação, são duas mulheres fragilizadas, né? Por marcas que não são apagáveis, né? Não tem como tu apagar, inclusive a Anne Frank diz isso várias vezes, né? No seu livro, não tem como apagar essa origem judaica, como a Carolina de Jesus também diz isso. Não tem como apagar a cor, entendeu? Não tem como tu sair daquela prisão que a questão racial no Brasil te colocou. Racial de um lado e étnica e religiosa de outro lado. Então tu vê, a gente tem muita coisa em comum, né? São mulheres, a questão do gênero, com uma fragilidade e ainda debaixo da violência do Estado, da violência institucional desse momento histórico para elas, né? Tem uma outra coisa também que eu vejo como um contexto interessante, assim, sabe? Que é a questão do gueto, entendeu? Tipo, o gueto, que é essa expressão que nós passamos a usar, né, com o refúgio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, o gueto de Varsóvia, o mais comum, mas que hoje nós aplicamos também para a situação social brasileira, né? A favela é um gueto social, correto? A favela é um espaço de confinamento. A favela é um campo de concentração da miséria, não é verdade? E eu acho que esse espaço, embora no caso da favela tenha uma aparente liberdade, mas tu sabe que não tem, né? Tu sabe que a qualquer momento a polícia pode entrar ali, a qualquer momento o traficante pode agir ali, tu entendeu? Então, talvez tu tenha uma vista da tua janela, talvez tu tenha um espaço maior para te locomover, mas o espaço não é teu, tu entendeu? Tu te movimenta ali, sempre sendo tu, favelado, sempre sendo vigiado pelo outro favelado, pelo policial, pelo traficante. É como o gueto da Anne Frank, né? Alguns de vocês talvez já tenham estado na casa dela, né, em Amsterdã. Cara, é um espacinho minúsculo, entendeu? É um espaço de zero segurança. A qualquer momento aquela porta podia cair, a casa podia cair, tu entendeu? Mas a favela brasileira também é a mesma coisa. Eu não sei se tu concorda, ao natural, no diário da Anne Frank, há uma claustrofobia por causa do espaço pequeno. Mas a favela brasileira também, tu entendeu? Porque o espaço não é teu, não te pertence, correto? E por fim, eu acho que uma característica comum final, esses diários tão emotivos, tão pessoais, terem virado registros históricos, né? Eu acho incrível, assim, efetivamente emocionante que uma adolescente de origem judaica e uma negra favelada brasileira possam ser representativos dos seus momentos históricos respectivos. Tá?
A Carolina de Jesus, já que nós estamos falando mais sobre Brasil, assim, e tem o Enem por aí, é muito representativo também no outro momento histórico, vou fazer um parênteses, que é que nós não nos damos conta, né? Que é a favela sem o crime organizado, correto? Vale muito a pena prestar atenção nesse sentido. Inclusive, alguns dos trechos que eu selecionei no livro de português, no Prática de Provas, mostram isso. Tu vê a miséria como a propulsora do problema social. Tu entende? Tu nota ali que a pessoa, ela passa fome. Muitos de vocês me reclamam assim, ó, e eu entendo o lado de vocês de que o livro é chato, porque a mulher faz sempre a mesma coisa, ela tá sempre catando lixo, ela tá sempre com fome, tu entendeu? Mas é a história da vida dela, tu entende? É justamente para isso que a narrativa tá ali, para te mostrar esse confinamento social, esse gueto, como eu me referi antes, correto? E tu nota que ali a miséria faz o crime. Tu entende? Tem um trecho bem assim no livro em que tu vê a pessoa planejando o crime porque ela precisa comer. Isso é a década de 50. Vocês são ligados, nós já fizemos essa análise uma vez. Há uma ponte entre essa favela e o Brasil de hoje, super representada por uma outra obra, de um outro autor negro, que é A Cidade de Deus, um cara chamado Paulo Lins, que retrata o avanço do crime organizado e efetivamente o tráfico nessas comunidades, que vai dar uma história da década de 60 até a década de 90. Hoje o que tu tem daí? A favela não é mais a mesma, e não é a fome que propulsiona o crime, e sim o crime organizado, correto? Tu pode dizer uma frase boa para a redação: o crime organizado vampiriza a miséria no Brasil de hoje. E temos a situação em que se o Estado não é organizado, o crime é. Como é que nós usamos a redação dos presídios, lembra? Se o Estado exclui, o crime inclui, correto? Então é interessante tu ver a diferença entre Carolina de Jesus e o Cidade de Deus, que é onde o crime daí efetivamente toma conta. Mas uma dica aí, tipo Netflix, né? É o que tu vê naquela série Irmandade, o presídio antes das facções. E é o que tu vê daí depois do sistema presidial brasileiro hoje, né? O Estado fora e o crime organizado dentro. Beleza? Espero ter contribuído aí, pessoal. Até a próxima. Um abração e não esqueçam, né? Diário da Queda, Quarto de Despejo e o Diário de Anne Frank. Paitas leituras. Aí, valeu.